Você já deu uma boa olhada para sua vida, para sua carreira, para suas circunstâncias e pensou: como é que eu vim parar aqui? É só isso mesmo? Aquele sentimento de que, talvez, você pegou um atalho errado em algum lugar, de que a sua vida não tem nada a ver com o que você sonhou. Isso é mais comum do que você pensa. Mas, e se eu te dissesse que o lugar onde você está hoje, por mais confuso ou desconfortável que pareça, não é um acidente? A história de uma órfã que se tornou rainha e salvou seu povo prova que Deus nunca erra o endereço. Você foi posicionado para um tempo exatamente como este. É uma inquietação que bate fundo na alma, seja no silêncio da madrugada ou no meio da correria do dia. Você olha para o lado e vê as pessoas avançando, celebrando conquistas, vivendo seus propósitos e você se sente estagnado, preso. Talvez você esteja num emprego que não te preenche, numa cidade que você não escolheu, ou lidando com uma situação familiar que parece não ter saída. A vida começa a parecer um roteiro que outra pessoa escreveu, e você é só um coadjuvante na sua própria história. Aí vem as perguntas. Será que Deus se esqueceu de mim? Eu perdi o meu chamado em algum lugar do caminho? Por que a minha jornada parece tão aleatória, tão sem sentido? Você ora, você busca, mas a única resposta parece ser o silêncio, e o mapa da sua vida continua em branco. Esse sentimento de ser invisível e de não ter uma direção pode ser esmagador. Essa incerteza, quando a gente não cuida dela, vira algo bem mais perigoso: ansiedade, comparação e, no pior dos casos, paralisia. A ansiedade pelo futuro rouba a sua paz no presente. A comparação com os outros rouba a alegria da sua própria jornada. E a paralisia te impede de dar qualquer passo, porque o medo de dar o passo errado é gigante. Você começa a acreditar na mentira de que sua vida é só uma sequência de acidentes, que você é uma peça aleatória nesse tabuleiro gigante do universo. Mas e se essa posição desconfortável for, na verdade, um posicionamento estratégico de Deus? E se esse sentimento de estar no lugar errado for Deus te preparando para o lugar certo, na hora certa? E se essa crise que você está enfrentando não for para te destruir, mas para te revelar quem você é? A Bíblia está cheia de histórias de gente que se sentiu exatamente assim, mas que estava, na verdade, na antessala do seu maior propósito. Pessoas que Deus escondeu antes de honrar. Pessoas que Ele colocou no improvável para realizar o impossível. Para a gente entender isso na prática, a gente precisa mergulhar na história de uma jovem que tinha tudo para dar errado, que parecia estar no lugar errado e na hora errada, mas que estava exatamente onde Deus precisava que ela estivesse. O nome dela era Hadassa, mas o mundo a conheceria como Esther. Uma jovem judia, órfã, exilada em terra estrangeira, a Pérsia. Pela lógica do mundo, ela era insignificante, uma vítima das circunstâncias, sem pais, sem pátria, sem status. Quem diria que Deus estava prestes a usar essa jovem improvável para salvar uma nação inteira? A história de Esther é a prova de que a soberania de Deus trabalha nos bastidores da nossa realidade, transformando o que parece acaso em propósito divino. A história começa com uma crise no palácio. O rei Assuero, num acesso de orgulho, expulsa sua rainha, Vasti, e a tira do trono. Então, ele dá uma ordem: que as mais belas virgens de todo o império fossem trazidas à capital para que ele escolhesse uma nova rainha. Esther, criada pelo primo Mardoqueu, estava entre elas. Pensa comigo, ela não se candidatou à vaga. Ela não tinha um plano de carreira para virar rainha. Ela foi levada, selecionada no meio de centenas, talvez milhares de outras jovens. E a Bíblia diz que ela conquistava a simpatia de todos que a viam. No fim do processo, o rei amou Esther mais do que todas as outras e a coroou rainha da Pérsia. Isso foi sorte? Coincidência? De jeito nenhum. Isso foi posicionamento divino. Deus, em sua soberania, colocou uma órfã no centro do poder do maior império da época.
Ele a colocou lá anos antes da crise que viria. E a primeira lição poderosa que a gente tira disso é: o lugar onde você está agora, mesmo que você não o tenha escolhido, pode ser a sua plataforma de propósito. Talvez você se sinta como Esther, levado pelas circunstâncias a um lugar que não entende. Um emprego, uma vizinhança, uma responsabilidade que você não pediu. Não despreze esse lugar. Deus não comete erros. Ele te plantou aí por uma razão. Confiar na providência de Deus é o que nos dá força para continuar, mesmo sem entender nada. Por um tempo, a vida de Esther no palácio deve ter sido tranquila. Mas propósito raramente se encontra no conforto. Ele quase sempre se revela na crise. E a crise veio na forma de um homem chamado Amã, o segundo no comando do reino. Com um ódio mortal de Mardoqueu, que se recusava a se curvar para ele, Amã decidiu destruir não apenas um homem, mas todo o seu povo. Ele manipulou o rei e conseguiu um decreto. Num dia específico, todos os judeus do império, homens, mulheres e crianças, deveriam ser exterminados. A notícia se espalhou como fogo, trazendo pânico e desespero. É aqui que o posicionamento de Esther encontra o seu propósito. Aquele trono, aquela coroa, não eram só para o luxo, eram para a libertação. Mardoqueu manda um recado a Esther, implorando que ela vá até o rei e interceda por seu povo. A segunda lição é crucial. Seu propósito muitas vezes será revelado através de um problema que só você, na sua posição, pode ajudar a resolver. Aquele desafio no seu trabalho, aquela necessidade na sua comunidade, aquela dor na sua família. Não olhe para isso só como um problema. Olhe como um convite. Pode ser o decreto de Amã que Deus permitiu para despertar o seu chamado. A crise não é o fim da história, é o gatilho da sua missão. A primeira resposta de Esther a Mardoqueu é de medo. Um medo real e compreensível. Havia uma lei na Pérsia. Qualquer pessoa que aparecesse diante do rei sem ser chamada seria morta, a não ser que o rei estendesse seu cetro de ouro. E fazia 30 dias que o rei não a chamava. Ela era a rainha, mas sua vida estava por um fio. É aí que Mardoqueu manda a frase mais famosa do livro, uma frase que ecoa até hoje. Não pense que por estar no palácio do rei você será a única entre os judeus a escapar. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa frase carrega a terceira e mais poderosa lição. Deus nos posiciona. A crise revela a necessidade, mas a escolha de agir é nossa. Propósito não é uma força que te arrasta contra a sua vontade. É um convite que exige uma resposta de fé e coragem. Esther entendeu o recado. Ela não tinha garantia de que daria certo, mas entendeu a responsabilidade do seu lugar. A resposta dela muda o jogo. Ela diz a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Antes de agir, ela se prepara espiritualmente, mostrando que a verdadeira força não vem da posição, mas da conexão com Deus. Então, com a coragem que nasce da fé, ela age. Ela se veste como rainha e se apresenta ao rei, arriscando a própria vida por um propósito maior. Ela não se viu como uma vítima da sua história, mas como um instrumento nas mãos de Deus. A história de Esther, sua jornada de órfã a salvadora, não é só uma história antiga. É um espelho para nossa vida. Assim como Esther, você foi posicionado. Esse desafio que você enfrenta, essa crise que te tira o sono, essa posição que parece aleatória, pode ser um momento como este para o qual Deus te preparou a vida inteira. Sua vida não é uma coincidência. Seu trabalho, sua família,
suas habilidades, suas lutas. Nada disso é em vão no plano de Deus. Ele vê o filme completo. Ele vê como a dor do seu passado pode gerar empatia no seu presente. Ele vê como aquela habilidade que você acha pequena pode ser a chave para uma porta gigante. Ele vê como a sua presença silenciosa num lugar pode ser a luz que alguém precisava. Deus está te perguntando hoje, o mesmo que Mardoqueu perguntou a Esther: o que você vai fazer com o lugar onde eu te coloquei? Vai se calar pelo medo ou vai se levantar com coragem? Propósito nem sempre é sobre um grande palco ou um ministério famoso. Às vezes, o propósito é ser um bom ouvinte para um colega que está sofrendo. Às vezes, é criar filhos com integridade num mundo confuso. Às vezes, é ser a única voz numa reunião que defende o que é certo. Às vezes, é simplesmente não desistir, mostrando ao mundo a força que vem de Deus. Não se compare, não se diminua, não acredite na mentira de que você é insignificante. Você foi criado por Deus, posicionado por Deus e chamado por Deus para um tempo como este. A coragem de Esther não foi a ausência de medo, foi a ação, apesar do medo. E essa coragem está disponível para você hoje, através da fé. Sua vida não é um acidente, é um projeto divino. Cada capítulo, até os mais difíceis, foi permitido e está sendo usado por um Deus soberano que te ama e que tem planos de esperança e de futuro para você. Assim como ele esteve com Esther nas cortes da Pérsia, ele está com você agora, aí mesmo onde você está. Ele não te abandonou, ele te posicionou. Vamos orar juntos? Pai, obrigado porque a tua palavra nos mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas. Peço que o Senhor abra os olhos espirituais de cada pessoa que ouve esta mensagem, para que ela se veja como o Senhor a vê, não como vítima, mas como um instrumento de propósito em tuas mãos. Dá-nos a coragem de Esther para nos levantarmos nos lugares em que nos colocou, para agirmos com fé e não com medo. Revela para nós o tempo como este, para o qual fomos criados. Em nome de Jesus. Se esta palavra falou ao seu coração, quero te pedir duas coisas. Primeiro, se inscreva e compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre essa esperança. E segundo, deixe um amém aqui nos comentários para eu saber que você recebeu esta palavra e para, juntos, declararmos que não somos acidentes, mas sim um propósito de Deus.